Gente, hoje nós estamos com um episódio muito especial, uma convidada muito querida. Vou falar aqui com a Yara Caldato. Tô bem animada. Esse lugar aqui é pra gente dividir um conteúdo de qualidade, então eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Se apresenta, fala de você, bora que bora, que essa mulher é muito animada, tem uma energia incrível e também é dançarina do El Chan. Não, depois dessa apresentação, fica até difícil a gente se apresentar, né? Mas assim, eu estou muito feliz pelo convite. A Pamela é uma amiga muito querida e uma médica que eu admiro muito por toda a sua expertise mesmo, a técnica. E eu sempre vejo quando ela está operando ali por robótica, eu falo, gente, parece que ela tá assim nos Jetsons, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito, que eu sei da competência dela. Então receber esse convite para mim é uma honra enorme. Então, só para me apresentar, além de dançarina do El Chan, frustrada que não consegui, eu sou Yara Caldato, eu sou médica ginecologista. Sou aqui de Belém, então estou nessa parte do norte do país. Eu atuo muito com terapias hormonais e ginecologia regenerativa. Então, hoje em dia, eu represento o Pará pela Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa. Então, sou expert e docente da pós-graduação da Associação Brasileira. Então, hoje em dia o que eu mais trabalho é com essa mulher de 40 a mais, essa mulher que quer se cuidar, que quer evitar doenças, né? Então, é nesse público que a gente trabalha. Gente, essa mulher é maravilhosa. E é sobre isso que eu queria bater um papo com você, porque eu acho que a gente tem muito esse público, né? Mulher 40 a mais. E o que eu acho mais incrível é que essa mulher 40 a mais é uma mulher completamente diferente do que a gente via, né? Não é aquela senhorinha que tá em casa, né? Então eu até nem me vejo nesse lugar, né? Eu aqui falando como uma mulher 40 a mais, não me vejo nesse lugar. E é muito gostoso a gente ver, né, o quanto que essas mulheres brilham, estão começando vida, estão começando carreira, começando relacionamentos. E assim, não é uma área que eu entendo, né? Então, assim, eu vejo vocês fazendo muito essa área, eu acho, fico apaixonada, porque assim, quando eu aprendi sobre a parte de saúde regenerativa, a gente via muito como estética, né? E é até uma das coisas que eu queria pontuar com você, porque a gente sabe que vai muito além da estética, e não dizendo que a estética não é importante, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem ali uma parte estética que agrada mais, melhora também a nossa autoestima, né? Então eu acho que a gente consegue trazer muitos outros benefícios que vão muito além, que é até difícil a gente, né, limitar aqui. Então eu queria que você explicasse, na verdade, acho que eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas antes da gente começar, eu queria que você pontuasse um pouquinho o que é a ginecologia regenerativa. Então, isso de fato é muito confuso, tanto que o nome antigamente era cosmetoginecologia. Então, ele levava muito para esse lado da estética, o clareamento íntimo, o preenchimento, pensando na área estética. Com o decorrer, desde 2017 eu atuo nessa área. Com o decorrer do tempo, foi mudado este nome para ginecologia regenerativa funcional e estética. Por quê? A gente começou a perceber que ia muito além da estética o que era feito. Então, é aquela mulher que começa a ter escapes de xixi. Então, ela tosse, espirra, perde um pouquinho de xixi. Então, quando eu faço um laser para ela, eu não estou pensando em estética. Eu estou pensando em estímulo de colágeno para que ela, aos 60, 70, não comece a usar fralda. Então, são coisas que a gente consegue fazer dentro da medicina, que a gente tira muitas vezes essa paciente da cirurgia ou de tratamentos que antes eram ineficazes, porque a gente sabe a importância da reposição hormonal, mas que a ginecologia regenerativa e a reposição hormonal andam juntas. Então, a Maravilhoso. gente consegue otimizar os tratamentos. Quem é a mulher ali 40 a mais que nunca se queixou de um ressecamento, de achar que tá, quando vai ter relação não lubrifica tão bem, ou na entrada da vagina começa a ter, parece uns cortezinhos, uma fissura, sempre precisando usar o lubrificante. Então, hoje, com a ginecologia regenerativa, a gente consegue fazer alguns procedimentos que melhoram essa hidratação, eu devolvo elasticidade, eu devolvo prazer para essa mulher. Então, assim como a gente perde colágeno no rosto, no corpo, vai ficando mais flácido, a vagina também. Só que a diferença é que quando eu faço estímulo de colágeno no meu rosto, eu tô pensando em estética, de fato. Porque eu não vou ter uma doença porque meu rosto tá mais flácido, tô com ruga. Mas
na região íntima, a vagina fica atrofiada, ressecada, ela dá infecção urinária de repetição, ela causa dor na relação sexual, ela causa incontinência urinária. Então, quando eu trato e faço estímulo de colágeno na vagina, não estou pensando em estética, estou pensando em funcionalidade. É dar para essa mulher prazer, dar para essa mulher qualidade de vida. Yara, eu não tenho relação, eu não vou fazer isso. Só que se eu começo a ter muita atrofia, eu começo a ter coceira. Quem é que nunca fala? Infecções vaginais recorrentes, fato. Exato. E aí começa assim, eu tô com candidíase. Candidíase, quando a gente vai ver, é uma atrofia muito grande. Porque a própria pele, se estiver muito ressecada, ela coça, né, a nossa pele. Pensa na vagina, a mesma coisa. Então a gente está pensando não só em quem vai ter ou não relação, mas para dar qualidade mesmo para essa mulher, porque a gente sabe que a expectativa de vida, ninguém hoje em dia morre com 40, 50 anos. A expectativa de vida atual hoje é de 76 anos, isso a média, que a gente pega desde aquela pessoa que tem muita condição de viver muito bem e quem não tem nenhuma condição. Então a gente pega a média desses dois e dá 76 anos. Então, Perfeito. temos muita vida pela frente. Então, a gente precisa, sim, pensar além da estética. A estética é importante, como você falou, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente pensa muito além da estética na regenerativa. Nossa, maravilhoso. E assim, nossa, você falando me veio vários insights aqui de coisas que eu quero trazer, mas assim, uma delas é que entrou em contato comigo alguma empresa de absorvente para mulheres que perdem xixi. Eu falei, gente, eu não tenho como falar disso, porque isso pra mim não faz sentido. Se a gente tem especialidades hoje dentro da ginecologia que ajudam essas mulheres a viver com mais qualidade, como é que eu vou falar de um absorvente para que ela use pensando em perda, né? E assim, eu acho que de fato é isso. E isso foi uma das coisas que vem me encantando dentro dessa parte regenerativa. Eu acho que a gente que trabalha muito com a mulher menopausada, com a mulher nessa transição menopausal, e a gente sabe que tudo isso interfere, e gosto muito dessa tua fala, que é um trabalho em conjunto, né? A gente sabe que a mulher que faz reposição hormonal, ela vai ter um ganho maior pensando, né, na síndrome urogenital, né? Aquela atrofia importante. Então, sim, fato. E para mim não faz nenhum sentido pensar em absorventes, sendo que a gente tem tantas possibilidades. E isso é uma das coisas, eu comprei, né, um aparelho para o consultório. Eu comprei o Tony Derme da a A Tony Med, né? radiofrequência. Exato, a radiofrequência. E tem dentro dela, eu acho que é uma plataforma bem completa, porque dentro dela você consegue tratar tanto a vulva quanto a vagina, e aí você tem outras tecnologias que agregam como LED, como jato de plasma, então para tratar lesões, para tratar infecções vaginais de repetição. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar a chavinha. Porque sim, a estética ela é muito importante, mas se eu tô pensando numa mulher que a gente vê muito essa queixa, né, da dor na relação, aquela dor para iniciar a relação, ela não consegue ter uma penetração, ou às vezes, Pamela, eu nem tenho tanta dor assim, mas tá desconfortável, eu já tô percebendo, eu posso até falar da minha experiência como uma mulher 40 a mais, e eu percebi que vai ficando diferente mesmo, então você demora um pouco mais para lubrificar, né, então a gente sabe que, e aí a Flavinha, né, que tem o aparelho, fez em mim, eu falei, gente, como mudou, né, então assim, de fato, a gente consegue ter muito ganho, tendo uma relação sexual mais prazerosa, mais confortável, né? Então, principalmente essa parte urinária, gente, que ganho incrível, né? E aí eu queria até que você falasse um pouquinho mais, porque muitas mulheres nem sabem o que é dessas tecnologias, do que a gente tem de alternativas, né? Então eu acho que pensando em infecções vaginais, infecções urinárias recorrentes, né? Então pensando em relação sexual, pensando em dor pélvica crônica, né? Então eu acho que a gente consegue ter muito ganho aí. Então se você puder falar um pouquinho do que são essas tecnologias, o que muda uma para outra. Sim. Então, o que que acontece? Só de você perceber que está tendo público para comprar esses absorventes é porque realmente o negócio está evoluindo e as mulheres estão indo atrás do melhor absorvente que não deixa tanto cheiro, esquecendo que tem que ir na causa, tem que resolver o problema. Então, hoje, por exemplo, falando em incontinência urinária, a gente sabe que existem o padrão ouro para incontinência urinária, a gente tem 3 tipos de incontinência urinária, que é a de esforço, a de urgência. A de esforço é aquela, tossi, espirrei, perdi um pouco de xixi. A de urgência, que é aquela que eu tenho que sair correndo para ir pro banheiro, porque senão eu faço xixi na calça. E tem a mista, que eu misturo um pouquinho das duas. Então, a gente sabe que a fisioterapia pélvica, ela é essencial, então ela Maravilhoso. tem que ser feita. Eu sempre comparo assim, ó, não adianta vocês fazerem a tecnologia, o laser, a radiofrequência,
e não fazer a fisioterapia. Porque eu não, é igual eu ir fazer uma lipo, uma plástica e não ir malhar. Porque você vai ficar com o corpo bonito, vai ficar legal, vai perder aquela barriga, mas não vai ser sustentável. Então, Perfeito. eu sempre falo, são as duas coisas que você precisa fazer. A tecnologia, ela vai te dar uma resposta mais imediata, porque a gente quer essa resposta, querendo ou não. Fazer musculação, fazer fisioterapia são coisas que ao longo prazo, a gente tem que fazer várias sessões, tem que se dedicar. Então, assim, precisa fazer. Outra coisa, a gente tem que entender que nem sempre a gente vai resolver 100% da incontinência. Isso é Então, isso é importante alinhar, importante né? alinhar, total. Perfeito. Por quê? O que eu falo? Hoje em dia ainda temos a cirurgia como primeira escolha, só que nem todo mundo quer operar, e a gente sabe que a cirurgia tem riscos e o pós-operatório ele pode trazer complicações. Então, se aquela Principalmente com a mulher tela, né? Exatamente, porque é desconfortável, porque depende muito de quem está operando. Então, e a gente sabe que hoje em dia a gente tenta cada vez menos ir para cirurgias, né? Então, assim, quando a gente faz, eu sempre deixo alinhado assim, ó, se hoje você está perdendo xixi toda vez que você carrega peso na academia. Se a gente fizer o procedimento com a tecnologia e a gente hoje usa muito fios de PDO também, então, e eu vou explicar mais ou menos como ele vai funcionar. Quando eu tenho perda, se você, em vez de todo dia que vai pra academia perde xixi, você perde uma vez ou outra, melhora 70, 80%, pra você vai tá bom? Ah, não, pra mim já tá ótimo. Porque só de eu Maravilhoso. não estar o tempo inteiro perdendo, eu já tô feliz. Então, pronto, então nós vamos fazer. Se eu alcançar o 100%, ótimo, maravilha. Mas eu deixo muito bem alinhado isso. Então, por que que a gente faz? Por que que a gente tem essa perda urinária, principalmente a de esforço, que é a que melhor resolve com as tecnologias e os fios? Porque quando eu começo a ter atrofia vaginal, então nossa vagina ela é larga, não sei se tá dando pra ver, e aí ela vai Super. atrofiando. E eu tenho a minha uretra aqui. Então, com Uhum. o tempo, ela vai afinando, afinando. Essa uretra que tava aqui nessa posição, ela vai Vai mudando caindo ela. também. Uhum. Quando ela vai mudando essa angulação, quando eu tuço, espirro, fica mais fácil de fazer perda e também acender bactéria. Então eu consigo ter infecções de forma mais fácil. Essa parede é tão fininha, tanto para ânus quanto para uretra, que eu consigo fazer infecções, seja da região anal para vagina, seja da vagina ali para uretra. Então eu preciso engrossar de novo essa parede da vagina. Então quando eu faço o laser ou a radiofrequência, são duas tecnologias diferentes, mas as duas vão estimular fibras de colágeno e elastina. Então, eu engrosso aquela parede da vagina. Existem as seções, a determinação de cada aparelho, mas os dois são excelentes para essa finalidade. E Perfeito. hoje a gente associa também os fios de PDO nesses casos que são mais intensos, essas perdas estão mais frequentes. Por quê? Assim como eu tenho um músculo embaixo da minha uretra. Esse músculo ele fica mais frouxinho com o tempo. Então, ó, ele Uhum. era bem aqui pertinho e de repente Perfeito. ele tá mais embaixo. Quando eu tuço e espirro, ó, essa uretra vai lá para baixo e volta. Então, quando eu aplico o fio, esse fio vai fazer uma cama para essa uretra. Então, se Maravilhoso. ele faz uma cama, quando ele vai ficar mais altinho aqui, mais grossinho, eu tuço, espirro, ele não vai lá para baixo. Então, a Perfeito. paciente, ela sente a melhora imediata. Quando Maravilhoso. faz o fio, ela já no outro dia não perde xixi. A Uau. gente associa, lógico, a tecnologia, porque eu tenho que melhorar a parede vaginal, e também periuretral. Então, eu passo alguns fios, são os mesmos fiozinhos que puxa rosto, a gente passa periuretral, na parte de baixo, em meia-lua. Então, eu faço essa cama para essa uretra. Então, a ginecologia regenerativa, ela entra para isso, para eu tirar essa paciente da cirurgia, para eu devolver qualidade de vida, porque hoje o que eu mais percebo, depois do ressecamento vaginal, o que mais incomoda são essas perdas Essas urinárias. perdas. Porque são constrangedoras, né? Porque o xixi, ela urina, ela às vezes escapa e mancha a roupa, deixa Limita, cheiro. inclusive, né? Eu vejo muitas pacientes. Aí eu acho que eu colocaria não 40 a mais, mas o público talvez 50, acho que 60 a mais. Que a É, mulher começa a ficar limitada, né? Doutora, eu não posso fazer viagem. Porque se eu é, faço uma viagem mais longa, eu vejo que isso impacta. Então, assim, você vê o quanto que impacta na qualidade de vida da mulher mesmo, né? total, delas deixarem de fazer. Ó, por exemplo, eu tenho uma paciente, mas aí já é um caso bem avançado, ela já tá com 80 anos, e ela não, por exemplo, ela adorava entrar em piscina, ela não entra mais porque ela faz xixi. Que Então, dureza, né? assim, só que aos 80 eu perder xixi nessa forma, eu não comecei do 79 pro 80. Perfeito. E é isso que a gente precisa entender. Quando Começou no xixizinho que perdia de vez em quando com 40. Então não esperem o negócio piorar para procurar ajuda. Toda vez que tá muito mais avançado, eu tenho que investir mais,
o resultado é mais limitado, eu preciso O trabalho fazer é muitos maior, mais né? procedimentos, Uhum. exatamente. Então, assim, eu gosto de comparar com o rosto, porque hoje cuidar do rosto é muito mais É comum, é rotina, muito né? mais aceitável. Se eu deixar meu rosto derreter, encher de ruga, pra aí sim procurar o Meu Deus. dermatologista, eu vou gastar uma fortuna, porque eu vou ter que fazer lift, vou ter que puxar, vou ter que. Não vai ser mais só um botoxzinho e um Ultraformer, que é um estimuladorzinho de colágeno. Não. Então eu preciso começar a cuidar agora, aos 35, aos 40. Então, fazer a radiofrequência, fazer o laser é como prevenção. Você já tem 40 anos? Ah, não tô sentindo essas perdas todas. Um leve ressecamento. Já faz sua primeira sessão. Assim como você tá fazendo botox porque apareceu uma ruguinha de nada. E Então, precisa valorizar essa parte. nossa, maravilhosa essa sua fala, porque até pra mim, assim, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em indicar o procedimento, todas as vezes que eu vou na minha dermato, ela fala assim, Pan, você não vai ver o resultado agora. Ele é profilático, então assim, fazer o radies, fazer o estímulo de colágeno, você não vai ver resultado. O resultado é a longo prazo, porque ele é preventivo. Então, de fato, é isso que a gente precisa mudar a chave, né? Entender que isso precisa fazer parte do que é a nossa rotina, né? Exato. Maravilhosa. Maravilhosa a tua Exatamente. fala. E aí a gente precisa entender, porque assim, é exatamente isso. Eu não comecei perdendo com 80 anos, xixi. Eu comecei desde sempre, eu já tive sinais. Então, essa mulher que tá vendo a gente, que tá nessa transição, assim como eu não estou dizendo que não tem que fazer estímulo no rosto, mas Deve, tem que né? lembrar que na parte funcional, ele vai mudar muito, né? Perfeito. Então, que vai trazer impacto na qualidade de vida. Perfeito, nossa, maravilhoso. Outro ponto importante que eu acho que vale a gente pontuar é o quanto que também muda, você falou, né? O quanto que a vagina vai ficando mais fina. E aí também tem um impacto na microbiota vaginal, mudando microbiota vaginal, mais infecções vaginais, né? E aí a gente tem uma tendência a ter infecções vaginais recorrentes. Então não é só pensando na parte urinária, mas também na parte funcional de vagina com relação às infecções vaginais, né? Então, perfeito. Exatamente. É, Nossa, isso tem que ser investido. E assim, a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui da parte funcional, mas a parte estética ela também é importante quando a gente pensa que muitas vezes a libido ela é impactada por autoestima. perfeito. Então, se essa mulher hoje, o que que a gente tem pegado, né? A gente pega essas mulheres que eu falo que aí eu não entro, eu nem falo que isso é estética, isso também é funcional. Perfeito. Porque quando eu pego uma mulher hoje de 60 anos, ou elas já estão viúvas, separadas, enfim, fazendo, reconstruindo a sua vida, elas alcançaram posições na vida profissional que elas já estão estabilizadas, filhos criados, elas estão se cuidando, com um corpo bom, um rosto legal, mas a região íntima dela tá murcha, tá escura, tá flácida, e isso impacta a libido, porque ela se sente mal. Querendo ou não, a gente sabe que nós ainda sofremos muito com a questão do machismo, está sendo quebrado muito, mas essa questão estética para a mulher é muito Pega. importante, porque ela começa a pensar: nossa, por que que fulano vai estar comigo se tem mulheres muito mais jovens, muito mais isso, muito mais aquilo? E aí ela começa a ter. Inclusive, eu estava fazendo uma revisão recente agora de artigos sobre a satisfação sexual e a aparência da região íntima, e 79% das mulheres têm queixas de estética íntima, são insatisfeitas com sua região íntima. E muitas deixam, por exemplo, de receber o sexo oral Eu ia por pontuar isso. vergonha, Exato. por Porque. vergonha. E o Porque ou quanto que pra acha mulher que. é prazeroso, né? Exato. Exatamente. Ou porque acha que tá muito feio, não quer que ele olhe. Porque uma coisa é ter a relação com a luz apagada e aí tudo bem. Então, isso impacta também. Quando a gente fala em preenchimento íntimo, a gente pensa primeiro na parte estética. Ah, tá sem volume, eu perdi muito peso. Ou o próprio processo de Que envelhecimento, vai. porque a gente vai perdendo gordura, perde no rosto. Vai perdendo na região íntima também. Mas quando eu perco aquele volume, às vezes essa vagina ela dá uma aberturinha. Então, eu abro um pouco essa vagina e isso aumenta o risco de infecção também. Quando eu preencho, eu também fecho essa entrada. Eu consigo também melhorar esse aspecto, além da estética, melhorar funcionalmente. Eu consigo fazer aplicação de ácido hialurônico, aí são tipos diferentes, por isso que é importante estar com um profissional que tenha essa expertise. Por quê? Porque é um tipo de ácido hialurônico que a gente aplica nessa entrada da vagina onde rasga. Sabe, às vezes vocês não pararam para ver, mas se vocês perceberem, se começar a sentir ardência depois da relação, olha no espelho. Provavelmente fez cortezinhos bem aqui. Então, quando a gente usa
o ácido hialurônico não reticulado e a gente usa o laser ou a radiofrequência nesse local, eu estimulo o colágeno. Eu volto a ter elasticidade. Porque se aqui não tem elasticidade, quando o pênis entrar, rasga. Então, tudo, no fim, volta para o funcional. Porque se Perfeito. também tá escura e eu procuro profissional para clarear, é porque eu tenho vergonha de botar um biquíni. Essa é uma queixa que pega muito, né, Yara? Nossa, eu vejo as Muito. pacientes assim, e é um trabalho, como você falou, se a gente começa mais precoce, o resultado é melhor. Se eu já espero um esclarecimento importante da região, o trabalho é muito mais longo, né? Exato. Eu E, falo que pensar em escurecimento da região íntima é igual tratar melasma. Quem tem melasma vai se identificar, nunca fica bom. Melhora, volta. Por quê? Porque tem o estresse que vai piorar. O sol passou lá na esquina, eu já começo a ter as manchas de novo. Na região íntima é igual, é um cuidado diário. Então eu preciso contínuo. entender que eu não posso deixar o negócio estar muito ruim para depois procurar ajuda, porque o investimento, o tempo, tudo vai ser maior. E aí lembrar também do quanto que a resistência insulínica anda junto, né, com o escurecimento da região de vulva, axila, né? Mas eu vejo muito essa queixa e o quanto que impacta na autoestima das mulheres. Muito. E é isso que você falou, não é só autoestima, né? Não que isso seja pouco, mas o quanto que isso também vai ser levado para a parte sexual. E às vezes, né, a gente olhando a nossa anatomia, a gente sabe o quanto que o prazer é muito mais vulva, né, e região clitoriana, e acaba que essa mulher deixa de olhar para essa região, focando no sexo com penetração, e aí acaba perdendo essa funcionalidade mesmo. E aí eu já não quero. Pra que eu vou transar se o sexo é voltado pra penetração? Aí se eu já não quero. Aí também tá doloroso. E aí as outras disfunções vão vindo juntas, né? Porque aí eu tenho dor, porque eu tenho desconforto. Eu também não lubrifico porque eu tô tensa ali. Será que ele tá olhando pra minha vulva, né? E aí começa a vir outra, e aí eu também não vou querer ter relação, né? Então até nisso, que é uma queixa muito frequente em consultório, que é a diminuição de libido, né? A gente vê o quanto que, Exatamente. né? E tá junto, anda junto. Eu falo que 99% das mulheres que sentam no consultório comigo têm queixa de baixa libido. E ela é multifatorial. E quando a gente pensa em escala das causas de baixa libido, a autoestima, a imagem corporal vem antes da baixa de testosterona. Então, assim, isso é importante. Essa mulher não estar se sentindo bem. Por que que a gente às vezes pega mulheres lindíssimas, que a gente julga lindíssimas, e elas chegam, ai, porque eu não me sinto bem com o meu corpo? Porque a imagem corporal é o que ela enxerga. Então, a gente precisa sim entender que se é para ela ficar melhor. Eu tive recente, eu acho que se eu não me engano, foi no final do mês passado ou início desse mês, eu não vou me lembrar. A paciente, ela estava tendo crises de ansiedade por uma flacidez vulvar. Eu nunca tinha pegado um caso assim. Chega, eu tentei muito até não ter que fazer nada nela para fazer com que ela entendesse a imagem corporal dela. Coloquei o espelho, falei, olha, não tem nada de errado. E ela tinha crises de ansiedade dela não de ficar triste, de não fazer as coisas porque ela via que a vulva dela estava muito flácida, muito caída. E não era uma coisa assim muito uma flacidez tão importante assim, mas para ela aquilo era enorme. E Uau. aí foi uma consulta até muito longa, porque eu tentava tentando quebrar isso dela, para que, ok, se a gente fizer o estimulador, a gente pode fazer Até bioestimulador, pra pode também não atrelar permitir. só a isso, né? Exato, para ela Uhum. e para ela não ter essa questão tão importante. Então, assim, tive uma paciente ano passado que eu operei, ela era casada há 16 anos. 16 anos. E o marido nunca tinha visto ela nua no claro Uau. porque ela tinha uma hipertrofia de lábios internos, então ela tinha um lábio bem grandinho, e de fato ela tinha uma hipertrofia, mas depois de operar, tanto que ela foi ano passado que eu operei, ela é minha paciente, ela fala, agora é tudo com luz acesa, agora eu me sinto bem. 16 anos casados, para vocês verem que não é frescura. Tem pacientes que se impactam diretamente nisso. Eu já operei, porque eu faço também muita cirurgia íntima, uma paciente de 18 anos. Então foi por quê? Porque ela tinha de fato uma hipertrofia muito grande e a mãe via que ela se preocupava isso que ela não queria pôr biquíni, ela colocava sempre com shortinho. Então quando a mãe me procurou, ela ainda estava com uns 16 para 17 anos. Aproveita essa tua fala. Tem uma idade mínima? O que você orienta aí pra poder fazer essa cirurgia?
A cirurgia íntima, então, ela Exato. não existe uma idade mínima, mas a gente sempre fala que o ideal é que seja depois dos 16, porque ainda pode estar desenvolvendo essa região. Então, Uhum. agora sim, eu já tive colegas que operaram crianças, adolescentes, no caso, de 14 anos, pela hipertrofia ser muito intensa. Muito E severo. mesmo que cresça depois mais um pouco, ainda era tão intensa que valia a pena. Só que geralmente a gente espera os 18 anos, a gente Tá, conversa. tá, A essa era uma gente pergunta. Exato. Então, tanto que essa paciente, ela tinha 16 para 17 quando me procurou. Eu falei, vamos esperar ela fazer os 18, até por questões legais mesmo. Uhum, Mas os uhum. pais podem autorizar, então a gente pode fazer sim aos 16, aos 14, mas a gente precisa entender que isso pode mudar. É igual adolescentes com a mama muito grande, que a gente pode Te operar orienta, né? elas. Uhum. Exatamente, porque pode começar a dar problema em coluna, né? Atrapalhar. Então a gente pode sim, mas no geral a gente espera ter os 18 anos. E o quanto que se impacta mesmo de funcionalidade. Eu já tive pacientes questionando que os lábios entravam junto na hora da É. penetração. E o que eu mais vejo, assim, é o desconforto mesmo no dia a dia, na roupa, do lábio pegando, machucando. Isso. Então é uma De ter queixa. que pôr a calcinha e ficar puxando, O arrumando. Então, biquíni, isso é exato. exato. Ou às Exato. vezes até dor para praticar, por exemplo, ciclismo, quem faz hipismo, porque machuca, né? Fica pegando ali e querendo ou não esse contato, essa fricção direta por ter um lábio aumentado, ele também escurece. Então elas vêm com queixa de um escurecimento muito importante, mas é o lábio que fica muito escurecido. Eu deveria ter trazido minha vulva pra mostrar, mas eu acho que a maior parte das mulheres hoje a gente traz muito, você traz muito É. conteúdo na tua rede social também. Mas de qualquer forma, eu vou aproveitar também essa fala pra gente entrar nesse assunto. A gente tem ali os lábios externos ou os grandes lábios, né? E os lábios Isso. internos ou os pequenos lábios. Geralmente a cirurgia ela é feita nos pequenos lábios. Você pode falar se tem algo de diferente para os grandes, para os pequenos, para clitóris, para capuz de clitóris. Explica um pouquinho Isso. disso. Então, a cirurgia íntima, ela tem, a gente consegue fazer um pouco de tudo. A gente, Tá. inclusive, hoje em dia, a gente evita muito falar grandes lábios e pequenos lábios, porque a paciente que tem um lábio de dentro um pouquinho maior, ela fica, mas se ele é o pequeno e tá maior que o outro, Ué, então como tá tudo assim? errado. É. Então, hoje a gente tem tentado cada vez mais para a gente não colocar patologia onde não tem. Aham. Porque isso pode ser feita, a cirurgia íntima pode ser feita, mas tem que ser um desconforto vindo da mulher e não eu trazendo um problema para ela. Então, hoje eu Perfeito. falo muito sobre isso, porque toda vez que a paciente me procura para cirurgia, eu explico, eu tento entender se isso é realmente uma queixa dela ou se é alguém que falou, porque senão a gente tem que Isso traz quebrar isso, muito, porque a né? mulher a mulher tem muito problema. Eu falo assim, olha, a mulher já tem muito problema para a gente trazer mais um. É Então, perfeito. eu deixo ela trazer o problema. Você não costuma, inclusive, apontar, olha, Não. tem. Não, perfeito. Eu também não faço Não. dessa O que forma. que eu faço? Geralmente é uma conduta que há muito tempo eu faço. Quando a paciente ainda está na história clínica que eu não estou examinando, eu pergunto, da parte estética, tem algo que te incomoda? Aí ela, o quê? Eu falei, não, não sei. Se você acha que tem flacidez, se você tem escurecimento. Não, tá escuro, mas não me incomoda. Pronto, Perfeito. acabou. É diferente de eu chegar e a hora que ela estiver em posição ginecológica, falar para ela: Ah, você não acha que esse teu lábio tá muito grande? Esse clitóris tá muito grande? Não te incomoda? Não incomodava até hoje, até eu comentar. Porque se eu chegar na dermatologista e ela conversando comigo, ela falar, Yara, não tá te incomodando essa tua ruga que tá bem assim? Falei, não, não tava, mas a partir de agora começou a incomodar, bora fazer o botox. Então, assim, eu não quero ser uma pessoa que está trazendo um problema para ela, diferente Perfeito. dela chegar me procurar por isso e eu vou trazer a solução. Então, Perfeito. voltando para a parte da cirurgia, então a gente pode fazer cirurgia dos lábios maiores, que é esses grandes lábios. Quando é que a gente vai fazer? Quando a flacidez é muito grande, que não adianta fazer muito bioestimulador, preenchimento, que a gente também tem que ter parcimônia em preencher os lábios, que vocês têm que pensar que se o lábio ele é flácido e eu preencho, o preenchimento pesa e você vai ficar com dois sacos, igual dois testículos. É igual o rosto antigamente, que o povo preenchia e ficava igual o fofão, que Uhum. caía. É mais ou Uhum. menos isso. Então eu tenho que entender que quando eu faço esse procedimento, eu tenho que ter uma estrutura de pele melhor. Então tem todo um preparo para eu fazer o preenchimento. Então na cirurgia, eu posso fazer essa cirurgia de lábios. Então a gente diminui quando tem muita pele mesmo. Não é tão comum, mas a gente faz. Ano passado. Eu fiz acho que umas quatro. Geralmente de ninfoplastia a gente faz muito mais. A ninfoplastia é a retirada dessa hipertrofia dos lábios dentro.
comum também a gente associar ao capuz. O capuz é aquela pele que fica em cima do clitóris. Por quê? Porque se eu tirar só essa pele de dentro da vulva, né, do lábio, se eu tiro só isso, aqui vai ficar tanto pele, tanto Já vi excesso, muitas. que aí o que que acontece? Aqui que ela achava que era o problema dela e eu deixei aqui, daqui a pouco isso aqui que vai ser o problema. Porque Porque eu tirei o volume daqui, mas mantive o daqui. muito quando é feito com cirurgião plástico, né? Chega muita Exatamente. paciente que tirou pequenos lábios E e ficou o aí, capuz. ficou ali. Aí parece que ela ficou com um pinto. Aham. Porque aí fica o Então, foco ali, né? E às exato. vezes Então, eles isso eu quase mostro. amputam os pequenos lábios, né? Exatamente. Que Aham. também é uma coisa que é uma das Fica coisas que eu até. sempre falo. Ó, vocês estão operando com uma ginecologista. Então, além da estética, eu penso na funcionalidade. O lábio, ele é pele também, ele não é mucosa, ele é pele, mas ele ele muda e vai para mucosa. Se eu amputar, você não vai ter mais nenhuma pele protegendo essa a E fica às vagina. vezes até abertinha depois, né? Aberto, E não lembrar da é. Então, assim, menopausa, né? Do quanto. aquele Barbie look que as pacientes pensam naquela vulva de Barbie não existe. Então, a gente precisa, assim, deixar ali meio centímetro, 1 centímetro de lábio, a gente faz uma proporção ali. E o capuz é aquela pele. Quando que eu vou pensar em tirar o capuz? Quando o excesso de pele é muito grande, inclusive atrapalhando até o acesso ao clitóris. Perfeito. Então, o homem não tem fimose, que fica aquela pele ali, ele tem um excesso de pele, às vezes no prepúcio. A mulher também tem. Então, eu diminuo, eu deixo esse clitóris. Não é para deixar o clitóris para fora, mas eu deixo ele mais aparente. Então, eu consigo ter acesso a ele, ela consegue na relação ter mais fricção. Então a gente consegue também com a cirurgia devolver o prazer. E Perfeito. também é feita a cirurgia do clitóris, hoje em dia muito comum nas pacientes que fazem uso de Anabolizantes. andrógenos, né? Então, testosterona, oxandrolona, enfim, elas podem ter uma hipertrofia de clitóris, isso pode acontecer. E quando isso fica muito proeminente, é muito grande e aquilo incomoda ela, a gente faz uma cirurgia que é a clitoroplastia, que pode ser de dois jeitos. Ou eu pego esse clitóris e reposiciono ele para esconder ele um pouquinho, dificilmente você vai perder Essa é sensibilidade. uma Ele é pergunta que chega muito, é. muito, mas não perde a sensibilidade. Eu falo assim, Tá. nos primeiros 30 dias é por ter feito manipulação ali da área, né? Igual fazer mama, o mamilo vai ficar ali mais sensível no início. Depois volta ao normal, pelo contrário, como você mexeu nele, e aí às vezes a gente tira, porque tem paciente que ele é tão grande que ela faz um calo na ponta do clitóris. Então ela faz uma pele tão grossa que ela perde um pouco a sensibilidade. Então a gente retira isso, ela volta a ter uma sensibilidade maior. E quando ele é muito grande, acima de 4 centímetros, por exemplo, a gente faz a clitorotomia. Então, a gente tira um pedaço do clitóris. Também, ele pode ter mais chances da perda de sensibilidade dependendo de quem opera, né? Porque você vai retirar um pedaço dele. Mas a gente faz afastamento do feixe nervoso, não pega, é só corpo esponjoso mesmo ali que a gente tira. E aí reposiciona e a gente consegue ter normal, a sensibilidade normal. Agora, para acalmar os corações, é muito raro a gente ter que fazer clitorotomia. Muito raro. A Tá. maioria é só o reposicionamento do clitóris. Olha que legal, perfeito. E com relação a essas cirurgias, geralmente elas são feitas, você faz em consultório e você tem a estrutura no consultório, ou é um procedimento que a paciente precisa fazer no centro cirúrgico, precisa perder, como que é o pós-operatório com relação ao repouso, se você puder pontuar um pouquinho também, acho Então, bacana. vamos lá. Hoje em dia eu faço em consultório porque Show. as pacientes se sentem muito mais confortáveis, porque elas estão indo para uma consulta ginecológica, não precisa se internar. Ela é, querendo ou não, um procedimento que ninguém sai dizendo: olha, eu operei a periquita, mama, todo mundo conta para as amigas, fiz lipo, fiz mama, fiz isso, mas cirurgia íntima ninguém quer contar, né? Fato. Ainda é uma coisa que é muito tabu, mas que a gente aos poucos está desmistificando, porque é uma região íntima que se é um desconforto para mim, eu vou fazer. Então a gente faz em consultório e a gente faz com anestesia local. Ou se a paciente disser, não, Yara, eu não quero de jeito nenhum estar acordada, eu quero dormir, vai um anestesista para o consultório, então com todo equipado e faz sedação em consultório. Então a gente faz junto com uma equipe de anestesia, seda, faz a cirurgia, ela dura mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia, porque apesar de parecer ser muito simples, é só pegar e tirar aquele lábio, é uma cirurgia muito delicada, então a gente precisa sim É uma região que ver sangra, né? muito. Até que hoje, operando com laser
laser, a gente sangra muito pouco, porque é das coisas que evoluiu, porque eu falo assim, ó, operar, fazer linfoplastia, né, cirurgia íntima, se eu operar com bisturi frio, com eletrocautério de centro cirúrgico, com o laser, o resultado depois de 4 meses, se a técnica for bem feita, é o mesmo. Eu vou Uhum. ter o mesmo resultado em 4 meses. Qual é a diferença de cada técnica? Eu consigo ser mais precisa no corte usando laser. Essa paciente em 15 dias já volta até para academia, porque ela se recupera muito mais rápido. Então eu Show. consigo ter um downtime, um tempo de recuperação muito mais rápido usando o Precoce, né? laser. O retorno é muito Exatamente, porque precoce. sangra menos, porque eu consigo já cortar e É cauterizando. menos Então a gente. invasivo, né? Não deixa de ser uma cirurgia Exatamente. minimamente invasiva, né? Exato, Fato. então a gente acaba conseguindo, porque assim, com bisturi frio sangra, que é uma beleza, e aí assim, sangra muito mesmo. Então hoje a gente consegue com o laser dar essa precisão. E a paciente eu peço sempre 3 dias de repouso, então ela vai ser operada, e é repouso relativo. O que é o repouso relativo? Não é para ficar deitada na cama sem fazer nada. Ela pode fazer as coisas em casa, não é para ir no shopping, fazer compras e ir para o trabalho, não. No quarto dia ela já é liberada para voltar a trabalhar com Que alguns maravilhoso. cuidados, porque os primeiros dias ela pode inchar muito, então por isso que a gente pede para ficar em casa, para colocar gelo, né? Isso é Tanto que não importante, é né? feito antibiótico, não, a gente geralmente não faz anti-inflamatório, analgésico, porque é bem tranquila a recuperação. Eu brinco que o O gelo principal é o resolve gelo, tudo. né? É o gelo. Falei, tá com dor, bota gelo, começou a sangrar um pouquinho, coloca gelo. Gelo. O gelo resolve. Então, Show. ele é super importante. No quarto dia, quinto dia, ali, dependendo de como ela tá, ela volta a trabalhar. Show de E aí bola. a academia, eu peço sempre para ver em 15 dias. Se tiver bem cicatrizado, ficou tudo bem, volta para academia. Só a relação sexual que são 30 dias. Porque aí é demais, né? É contato direto. Eu falei, bom, ainda a gente vai segurar aí um pouquinho. Ótimo, Usem a ótimo. criatividade. É, usa outras áreas. Exatamente. Vão explorar outras coisas. Ai, ai. Perfeito, perfeito. Então a gente poderia pensar em algo para correção ou auxílio dos lábios externos, né? Então, lábios Sim. externos, lábios internos, região clitoriana, capuz de clitóris, acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Períneo, Região de né? períneo, Ainda perfeito. é. Agora, sim, hoje em dia a gente pega muita mulher que a gente fala que nem precisa fazer o períneo. O períneo, quando a gente faz, a gente mexe em musculatura. A Uhum. gente até nomeia dentro da ginecologia regenerativa que a gente fez o pelíneo, que é o quê? É só aquela pele em excesso embaixo. E aí a gente tem que Tem tomar muito, muito. né? Que tem muito Tem essa muito, aqui. que às vezes a gente toca, a musculatura tá intacta. É mais pele. Aí a gente brinca que não é o períneo, é pelíneo, que é só pele. Então, o que que a gente só que tem que ter muito cuidado nisso, porque se eu retirar uma grande área de pele e fechar, faz fibrose, quando ela tiver relação, rasga. Então, isso é muito importante, por isso que é importante a prática do cirurgião, porque senão a gente vai saindo tirando tudo, esquecendo da funcionalidade. Então, hoje em dia, a gente toma muito cuidado, a gente evita tirar muito esse excesso, a gente tenta ir fazendo com pontualmente o laser ali para fazer uma retração, mas sem tirar tanta pele, porque senão ela vai ter desconforto lá na frente. Lembra que antigamente ainda tem alguns médicos que fazem que eles apertavam tudo e fechava aquela Muito, mulher. Ficava muito. lindo, né? Mas Era a lindo, paciente porque a não vulva, consegue. Quantas ela não pacientes eu conseguia nem ter tenho relação. do Então a gente pós-parto, hoje fato, ou pós-períneo mesmo, né? é isso, fechava, porque achava que ia ficar o máximo, que a mulher ia ficar apertada e a mulher Fechadinha. sentia dores Dor absurda. horrorosas com aquilo. Então, hoje, na regenerativa, nosso olhar é muito para essa função. Então, às vezes a mulher vem assim, ah, Yara, eu quero tirar tudo, quero que você aperte aqui, não sei o quê. Eu falei, não, porque você não vai conseguir ter relação, você vai me odiar pro resto da vida. E é isso que eu acho incrível ser feito por gineco, porque não tem como comparar o que é. E até eu falo que nós, como mulheres, a gente vivencia muito, né? Então, você pegar uma mulher ginecologista que já tem toda a tua história, e aí você pegar ela pra te tratar, o olhar dela é muito diferente, né? Eu sou super pró a mulher, né? Então, assim, eu acho que muda muito, né, Yara? Nossa. Exato. Então, assim, hoje em dia a gente faz essa medicina, né, Pan, que é pensando, né, na mulher, pensando para que ela tenha prazer, pensando que ela tenha qualidade de vida, que ela tenha longevidade. Então, a gente está pensando, e eu sou mãe de duas meninas, então hoje tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, tudo que eu penso é pensando que elas tenham essa liberdade, que muitas vezes, por mais que nós sejamos numa geração não tão antiga, de Mas que a muito gente não teve tabu, isso, mas a né? gente também Não respingou pode pôr a isso mão na aqui, gente. né? Não
pode pôr É a mão aqui que não é coisa isso. de mulher direita. Exatamente. Então a gente respingou muito disso na gente também e que a gente precisa trazer. E quando a gente fala muito disso abertamente, sobre o cuidado íntimo, sobre a mulher se olhar, porque eu tenho várias, quando eu posto, as minhas pacientes nem tanto, mas quando eu posto no Instagram, que eu pego um público geral, que eu falo assim, ó, pega, já usou um espelho para se olhar? Um monte de gente nunca se olhou, nunca viu, e a importância de se olhar não é só para ver se tá bonito ou feio, é porque se aparecer uma lesão, você viu antes de qualquer coisa. Porque tem pacientes que vão no ginecologista ali no posto, no plano, que nem examinam. Então, isso é Exato. muito importante que você se examine. A gente Você é a sabe que pessoa que não. mais se conheça, né? Porque Fato. assim, por mais que você, que infelizmente, que não deveria ser assim, mas infelizmente, se você não consegue ter acesso a alguém que vai te olhar inteira, mas você sabe que tem alguma coisa errada. E é por isso que existem os podcasts, as lives, o Instagram, que é pra gente estar falando o tempo inteiro. Quando às vezes eu me pegava pensando assim, será que eu ficar falando do preenchimento que vai fechada, do laser, disso, daquilo. Será que eu não estou trazendo problema para uma mulher que não pode fazer? Aí, com o tempo, eu comecei a receber mensagens de pacientes falando, mulheres falando assim: Nossa, eu não sabia disso. Que legal que eu fui comentar com a minha ginecologista, pedir para ela olhar. Então eu comecei a ver que não, eu não estava trazendo um problema, eu estava trazendo solução, porque essa mulher que não pode chegar até mim, ela não vai mais aceitar que é normal as coisas da menopausa, que é normal ela ficar toda ressecada, normal que ela fica abrindo fissura, que ela tem que se contentar com isso. Então aquilo mudou a minha cabeça Que também, porque antes eu perfeito. achava que eu estava trazendo um problema. Depois eu falei, não, eu estou trazendo a solução para essas mulheres que às vezes não conseguem ter acesso e elas começam a não aceitar o não, é tudo É normal. normal, Então, é exato. importante sim a gente falar disso. Não, eu acho maravilhosa essa sua fala, porque eu fui fazer uma pós-graduação em sexualidade e, assim, o que me fez buscar essa pós foi que a gente não aprendeu nada na nossa vida em medicina e nem na ginecologia, acredito que você também não, mas eu não Nada, tive nada. absolutamente nada. E aí eu A gente comecei sai a ter. obstetra da receita. Exato, e aí eu comecei a atender. Cara, 90% das pacientes traziam essa queixa de diminuição de libido em qualquer faixa etária. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulherada, sabe? E aí eu vejo também o quanto que isso ainda é uma verdade. Os meus posts, na época principalmente da pós, eu preciso até voltar, mas eu trazia muito conteúdo sobre sexualidade. E um dos meus posts menos comentado eram os de sexualidade, mas eram os mais compartilhados. E eu até hoje, as pacientes falam, doutora, você precisa voltar a fazer conteúdo. Então eu mandava pro meu marido, eu pegava teu stories. Então assim, você vê o que a paciente, às vezes, o que ela não consegue falar ou expressar, mas que fazia muito sentido pra ela. Então às vezes a gente fica se sentindo, será que eu tô trazendo um problema pra paciente? Mas na verdade eu acho que é muito... a gente tá trazendo voz pra essas mulheres. A gente Informação, né? Exato, e informação de qualidade, porque a gente não teve. Então, às vezes eu falo, claro que a gente precisa filtrar o conteúdo que tem nas redes sociais, mas hoje a gente tem acesso a um conteúdo incrível, muito maravilhoso, que a gente não teve, né? Então, assim, eu na minha época ainda aprendi que se andasse de bicicleta, né, podia perder a virgindade, né? E assim, a gente tá falando de, né, mulheres aí esclarecidas, né? Então, assim, nós nem não sou tão velha, né? Então, assim, e foi isso que a gente aprendeu, né? Então, assim, eu acho que de fato a gente precisa ressignificar, a gente precisa de fato trazer para essas mulheres, né, esse olhar diferente para a sexualidade, que a gente precisa sim de fato ter prazer, que a gente pode, que a gente merece ter uma vida sexual satisfatória, né? Que a gente pode conhecer o corpo é nosso, né? A gente tá autorizada. Então, assim, não, de fato, não trazendo como um problema, como uma questão, mas que, opa, se tiver uma questão, será que dá pra gente abordar? Dá pra gente melhorar? Então, nossa, brilhante. Isso mesmo. E até porque a informação que você foi falar da bicicleta, a gente não precisa ir muito longe. Eu estava vendo esses dias nas redes sociais as pessoas falando que estavam pegando HPV na academia. Então, Já ouvi. como a desinformação, ela ainda reina muito. As pessoas não têm noção nem de como pegar uma infecção sexualmente transmissível.
Então, assim, exceto se você tá indo pra academia fazer outra coisa sem ser malhar, se você tá de roupa, se você não vai pegar uma infecção. Então, assim, a gente não conhece o próprio corpo, não conhece o que vai mudar nele. Agora eu fui convidada para dar uma palestra pro Dia das Mães e eu achei super legal. Me pediram para falar sobre essas mudanças depois da maternidade, com o passar dos anos, e eu achei super interessante porque, de fato, a gente se prepara muitas vezes para ser mãe, né? Ah, não, não me preparei, foi de surpresa. Mas assim, a mulher, durante a vida, ela se prepara muito para a maternidade, mas ela não se prepara para o que vai acontecer no corpo dela depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Ela não se prepara para isso. Ela ouve falar da menopausa, mas a menopausa é um Tá negócio assim tão distante, né? distante Aham. para ela, e esse distante chegou. Por quê? Eu, a partir dos 40 eu já posso ter sintoma. E aí eu vou normalizar, é porque eu tô ficando velha? Não. Então, assim, é muito, muito interessante mesmo a gente fazer isso. Eu achei super interessante quando me convidaram para isso, porque eu falei, nossa, as pessoas estão abrindo mesmo a cabeça para esse olhar para a mulher, porque ela precisa se conhecer, porque quando ela se conhece e que ela muda, meu amigo, nada segura essa mulher. Nada segura essa mulher. E o quanto é importante, né? Porque eu brinco com as pacientes, eu falo assim: a gente entra numa relação esperando que o outro faça, pra daí eu vejo se eu gosto, e aí eu. Ah, não, é. E a gente tem muito, né? Acho que nós fomos ensinadas assim, né? E a gente precisa mudar esse cultural, né? E pelo contrário, quando eu entro numa relação falando com meu parceiro como é que eu gosto, mas se eu não sei, como é que eu vou orientar? Né? Se eu não conheço meu corpo, como é que eu vou orientar? Né? Então, eu não tô falando que você tem que ficar ali se masturbando o tempo todo, mas de fato, eu acho que você Precisa se precisa. conhecer. Exato. E se você colocar, entrar no Uber e não dizer para onde ele tem que ir, ele vai ficar parado. Se Eu, eu não sei nem aonde eu quero ir, como que você acha que a outra pessoa vai saber onde né? tem que ir? Exato. E até eu brinco que tem que ter um Waze de pepeca, né? Waze. Porque os homens não sabem onde é que tá, né? Então, minha filha tem que orientar. Ah, tá lá na uretra, né? Então, opa, peraí, vamos. Ou mexendo rapidamente, como se fosse meu Deus, uma coisa absurda. Tipo, as pessoas precisam aprender. Por isso que são tão compartilhados os posts de sexualidade pouco comentado, porque ninguém quer se expor, Exato. mas quer que o outro, ó, tá vendo aí o que Ó, que tá ó. acontecendo? Ai, ai. Que mais? Conta mais, conta mais. Meu, é muito maravilhoso. Tô assim, encantada, apaixonada com tudo que vocês fazem. É brilhante. Muito Não, na maravilhoso. verdade, eu acho que assim, hoje, esse foco maior mesmo em pensar nessa mulher como um todo, eu acho que é imprescindível trabalhar com a terapia de reposição hormonal e a regenerativa é um casamento perfeito, porque é a mesma coisa, voltando. Claro que quando eu inicio reposição hormonal, por exemplo, para ressecamento vaginal, vai melhorar a atrofia ali, vai Vai. melhorar a lubrificação, mas eu não tenho um espessamento dessa camada vaginal tão importante como eu tenho quando eu uso tecnologia. Né, que é o laser, a radiofrequência. É igual ir pro dermato com ruga e passar creme. Aí ela vai lá, ó, usa esses cremes e tal. O creme vai melhorar a qualidade da sua pele, talvez vai evitar que essa ruga Vou apareça, somando, né? vai somando, vai ficando muito pior, mas aquela que estava lá, meu querido, se não fizer o Botox, vai continuar. Então eu sempre falo isso. A reposição hormonal não é um ou outro. Você vai fazer a reposição hormonal, porque a reposição hormonal vai manter a qualidade dessa mucosa, vai manter os níveis de estrogênio no lugar, e o laser vem para aumentar, engrossar, produzir colágeno. Então é uma coisa contribuindo com a outra. Nunca vai ser só um ou outro, né? E quem não investe em saúde vai ter que investir na doença. É isso. Porque não tem como, a conta nunca vai fechar. Se vocês não investirem hoje nos cuidados, na sua saúde, na prevenção, para entrar numa menopausa muito mais tranquila, para nem ver que entrou na menopausa. Nossa, nem percebi que entrei. Não senti nada daquilo que falaram que ia sentir. Se vocês não investirem em saúde, vocês vão ter que investir em doença. Não tem É jeito. isso, perfeito. E aí eu acho que isso que você trouxe é brilhante, né? A gente pode somar aí o estrogênio vaginal, aliás, só trazer que tá liberado, hoje a gente tem literatura aprovando o uso de estrogênio vaginal em mulheres que tiveram câncer de mama, né? Então isso Saúde. muda o desfecho da vida dessa mulher. Então o uso do estrogênio tópico, o uso do estrogênio, né, e da reposição hormonal da TH sistêmica, associado às tecnologias de energia,
E aí a gente pode casar junto à fisioterapia pélvica e a gente vai somando. Quanto mais a gente vai trazendo, né, esse cenário do mundo ideal, a gente vai trazendo um ganho a longo prazo muito maior para a saúde. E acho que a gente tem muito essa mesma visão, né? Acho que é por isso que a gente é tão próxima, né? A gente brinca que gambá cheira gambá, né? Então, a gente tem essa visão, né, de que hoje a medicina, o investimento é a saúde, né? A gente quer olhar para essa mulher com essa saúde integral, com esse cuidado ao todo, né? A gente vai ter um ganho muito maior. Então, nossa, maravilhoso. Acho que é isso, acho que muito mais disso. Acompanhe essa mulher maravilhosa, ela tem um conteúdo maravilhoso. Agora vai dar aula no Congresso Internacional, ela tá toda. Eu falei pra ela, nossa, que orgulho, minha amiga tá brilhando aí. Agora o próximo passo, a gente tava até brincando, tá, Yara? Já inventamos um curso pra você dar, que você pode fazer uma mentoria, tá? Para suas amigas, que a gente vai querer essa mentoria. Pronto. Isso de fato é uma coisa, eu gosto bastante, porque uma vez me perguntaram assim, porque eu fiz um curso aqui em Belém para ginecologistas da cidade, ensinando laser, tecnologias, ensinando. E aí me questionaram assim, Yara, você vai ensinar pessoas da sua cidade, ginecologistas, você vai criar concorrência para você mesma? Mas eu nunca enxerguei assim. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem fazendo, são mais mulheres beneficiadas. Isso sim, isso que importa. Não importa, porque eu falo assim, questão de público, isso aí tem paciente que vai gostar, mulher que vai gostar mais de você, tem mulher que vai gostar mais de mim, isso é indiferente. Mas quanto mais gente souber fazer, quanto mais gente parar de falar para essa mulher que, ai, é normal, ai, porque tá. Melhor, porque aí a gente entra num novo ciclo, numa nova roda. Então, hoje é uma das coisas que eu gosto muito de fazer e eu sempre fico disponível, tanto para colegas, né, para a parte da regenerativa, na parte de TRH, tudo que me perguntam, eu sempre estou disponível. Agora estou tendo essa oportunidade mesmo de ter sido convidada para participar. Vou participar de 2 congressos agora, um em maio, e vou participar de um curso de reposição hormonal, em que a gente vai falar sobre endometriose e a transição menopausal, o desafio de tratar uma mulher com endometriose na menopausa e na transição menopausal. E hoje eu também dou aula na pós-graduação de ginecologia regenerativa. Então, hoje eu sou professora também da pós. Então, isso é muito legal. Então, quem quiser, meu arroba é Yara Caldato no Instagram. Então, eu tô sempre lá. O Instagram, os meus stories são meio malucos. Uma hora eu tô na academia, outra hora eu tô no consultório, outra hora eu tô falando de libido, outra hora vem filho. Por quê? Porque é a nossa rotina e, de fato, eu tento expor menos a parte do dia a dia, porque a nossa vida privada a gente às vezes precisa, assim, dar uma segurada, mas eu tento um pouco ser como inspiração, tanto na parte da atividade física. Isso é muito importante, né? Porque você é mãe, mulher, mãe de 2, trabalha, profissional, né? Para Tem as o teu pessoas esposo. entenderem exatamente isso, que não tem vida perfeita, ninguém consegue balancear os pratos, não dá, a gente não equilibra. Uma hora um prato cai, a outra hora é o outro que vai. Então, assim, a gente precisa entender, mas lá eu falo muito sobre mulher da menopausa, muito sobre reposição hormonal, muito sobre ginecologia regenerativa, tiro dúvidas. Então, quem quiser, será muito bem-vindo. Maravilhoso, você é maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada. Nem sei como te agradecer, é algo que eu venho pensando assim que me falta ainda, preciso aprender muito com vocês. Mas às vezes eu fico, Pamela, pera, você já faz outras coisas. Então Não, a gente você precisa, né? mas uma coisa é igual a reposição hormonal e a tecnologia, um não exclui o outro. Então, Dá pra a gente gente ir trazendo, né? É isso. até porque você aí já faz tecnologia, então a radiofrequência que você tem é uma plataforma extremamente completa e eu sei o tanto que você tem ajudado as pacientes com isso. Então, é entender que realmente é uma ajuda, é preventivo, porque elas vão estar investindo em saúde, você está promovendo saúde para elas e qualidade de vida. Maravilhosa, muito obrigada, obrigada. Eu sei que você tá sem Obrigada. suas filhas, passou o feriado aí trabalhando, então aproveite aí o dia com elas. Só tenho pra te Obrigada. agradecer. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo enorme. Tchau.